Violência contra a mulher, saiba identificar os sinais. Dubai registra calor histórico e temperaturas passam dos 50 graus. Congresso Nacional quer aumentar pena para quem participa de pirâmides financeiras. Veja nesta edição como evitar entrar nesse esquema. No esporte, veja os destaques da Olimpíada de Tóquio. Fique com a gente, é agora no Comunica Mais. Olá, está no ar o Comunica Mais. Aqui você confere o que é notícia no Brasil e no mundo. Na última semana, o Fórum de Segurança Pública brasileiro divulgou uma notícia importante. No ano de 2020, foram protocoladas mais de 230 mil denúncias de violência doméstica no Brasil. Isso significa que no ano marcado pela pandemia, o país registrou mais de um chamado por minuto para relatar violência contra as mulheres em suas próprias casas. Confira mais detalhes na reportagem de Diana do Vale. Muitas vezes não conseguimos ouvir e nem ver, mas dentro de uma casa, uma mulher pode estar nesse momento sendo agredida, humilhada, com medo e sem coragem para pedir ajuda. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de registros em delegacias de mulheres vítimas de violência doméstica caiu no ano passado. Em 2019, foram mais de 246 mil registros e em 2020, cerca de 230 mil denúncias. No entanto, os casos de feminicídio cresceram 22% entre março e abril deste ano, em 12 estados do país, comparado ao mesmo período no anterior. Em muitos casos, a violência toma outras formas, como a violência psicológica, sexual e financeira. Os efeitos dos relacionamentos abusivos ficaram mais intensos durante a pandemia, quando casais estão confinados e muitas vezes isolados de amigos e familiares. De acordo com o Instituto Datafolha, 1 entre 4 mulheres tem sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pandemia do Covid-19. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2020. E nesse momento, é muito importante saber identificar sinais de um relacionamento abusivo. A psicóloga Bruna Gomes traz alguns sinais que a mulher pode identificar em seu relacionamento e explica sobre o ciclo da violência. Exagerar os seus erros, não ver as qualidades, os acertos, não pedir desculpa, usar justificativas para os seus erros colocando a culpa na mulher. Existe um ciclo chamado de ciclo da violência que se constitui em 3 fases. A primeira delas é a fase de tensão, a segunda é a fase de explosão, onde o companheiro faz violências mais visíveis, e a terceira delas é a fase chamada de lua de mel, onde o parceiro pede desculpa, fala que vai mudar. A produtora de eventos Dandara Arruda conta que já viveu em um relacionamento abusivo e explica como superou o término. Ele já vinha de um quadro de referências abusivas. Ele me insultava, ele falava sobre as minhas roupas, sobre o meu comportamento, me afastou de alguns amigos, de algumas amigas, invadia minhas redes sociais, mexia no meu celular. E consegui me recuperar com muitas sessões de terapia. Ainda assim, eu carrego muitos traumas desse período. Eu não consigo confiar nas pessoas, eu não consigo acreditar que possa ser feliz numa relação. Exigir relação sexual, controle, afastamento de outras pessoas e destruir a autoestima são alguns dos sinais que a mulher pode identificar em um relacionamento abusivo. Então, caso você esteja passando por isso ou conhece alguém que esteja, procure ajuda e lembre-se, violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180. Pois é, o número que já era alarmante agora preocupa ainda mais nós, mulheres. Pois é, o que é mais triste ainda, Bárbara, é que essas violências são cometidas por pais, primos, tios, namorados e ex-cônjuges. Então, fica o aviso, se você é vítima ou conhece alguém que sofre desse tipo de violência, denuncie. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre saúde. Bárbara, você sabe o que é uma otite? Olha, eu confesso que eu fico na dúvida. É aquela famosa dor de ouvido, bem chata e muito comum agora no inverno. E o Igor Secato traz dicas de como prevenir essa doença.
O inverno chegou e com ele veio as baixas temperaturas e o tempo mais seco. Um dos problemas mais recorrentes, além de gripes e resfriados nessa época, é a otite, a famosa dor de ouvido. A otite é basicamente uma infecção ou inflamação no ouvido, que pode acarretar sintomas como febre, dor de ouvido e até perda auditiva temporária. A otite é toda e qualquer inflamação em uma das regiões do nosso ouvido, seja ela na parte mais externa, na parte média ou até mesmo na orelha interna. E ela pode ser resultado de alergias ou de alguma ação de vírus, bactérias e fungos. Os tipos de otite eles vão variar de acordo com a parte do ouvido afetado e o tempo de duração dessa infecção. Os sintomas eles podem ser variáveis, né? Alguns apresentam alguma sensação de que está com água dentro do ouvido, os sons parecem estar mais abafados. O técnico de enfermagem, Julian Taylor Alves, conta como foi ter a otite. Foi uma época bem difícil, porque eu acordava meus pais de madrugada e tudo mais, era uma coisa bem incômoda para eles. Eu tratei indo ao médico, ele receitou algumas vezes uma soluçãozinha para pingar dentro do ouvido e dar uma diminuída na dor, né? E eu não cheguei a ter nenhum problema na fase adulta. Cuidados devem ser seguidos à risca. Quando uma otite não é tratada corretamente, o paciente tem o risco de perder a audição. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, até 2050, um quarto da população, cerca de 2,5 bilhões de pessoas, devem ter algum grau de perda auditiva. O número é alarmante. Crianças e idosos são os que mais sofrem com essa doença. A fonoaudióloga Milkia Beatriz explica quais cuidados podemos ter em casa para não ter uma dor de cabeça, ou melhor, dor de ouvido. As dicas e os cuidados para evitar a otite são justamente ligadas à questão da nossa própria imunidade, né? Manter sempre a alta da nossa imunidade e aspectos voltados à higiene, né? Então, enxugar os ouvidos sempre com uma toalha limpa, não fazer uso de cotonetes, não frequentar águas impróprias para banho. E com a crise sanitária do coronavírus, o hábito de lavar as mãos com água e sabão se tornou obrigatório. No entanto, a realidade é que esse recurso não chega a cerca de 34 milhões de brasileiros. Este é o assunto do primeiro Minuto C+, com Sérgio Júnior. O planeta vem passando por um desequilíbrio sanitário causado pelo novo coronavírus. Uma das formas de prevenção é a higienização das mãos com água e sabão. Mas o grande problema é que esse serviço ele não chega à casa de todos os brasileiros. E segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, cerca de 12 milhões e 700 mil pessoas que residem em áreas urbanas não têm acesso a nenhuma rede de água tratada. E se for acrescentar a população rural, o número cresce para 34 milhões. Já no Paraná, a Sanepar, órgão responsável pela distribuição e abastecimento no estado, afirma que 72% da população paranaense tem acesso integral à rede de água. Isso significa que cerca de 300 mil pessoas no estado não contam com esse serviço. Você acompanha a matéria completa lá no nosso portal, portalcmais.com.br. Até a próxima. Falando do mercado de trabalho para jovens e adultos, tatuagens, roupas e cabelos coloridos ainda são considerados tabu na hora de recrutar funcionários. Pois é, Bárbara, mas no entanto, na atmosfera cada vez mais inclusiva da atualidade, muitos se perguntam se as tatuagens ainda são um grande problema. Acompanhe na reportagem de Jesley Matheus. Podem ser coloridas, pretas, grandes ou pequenas, as tatuagens são muito mais que um simples desenho, são arte. E o corpo, a vitrine. A arte da tatuagem continua muito alta, as pessoas continuam tatuando nesse momento, e eu acredito que tanto no mundo afora e principalmente no Brasil, a tatuagem tende a crescer muito. A cor do cabelo, os pins e as tatuagens estão entre os detalhes visuais que podem aparecer incompatíveis com determinadas funções em algumas empresas. Para quem está desempregado ou tem alguma das características, a entrevista é sempre um momento de apreensão, já que nem sempre é possível saber se o recrutador verá com bons olhos o estilo do candidato. Infelizmente, o preconceito ainda existe. Apesar de estar em queda brusca, ainda há discriminação ou preconceito com tatuagens ou cabelos coloridos. Já sofri muitos olhares preconceituosos, sim.
tá? Principalmente em entrevistas de empregos, em ônibus. Apesar de estarmos no século XXI, tatuagens e cabelos coloridos ainda é um tabu. Eu gosto das minhas tatuagens do jeito que elas são. Eu amo elas, acho elas muito legais. Meu cabelo colorido, eu amo ele do jeito que ele é. Porque tatuagem, cabelo colorido, não é um padrão para você seguir. É algo que gostamos e amamos e ninguém tem o direito de falar o contrário sobre isso. Segundo a especialista em recursos humanos, há algumas décadas, ter um estilo alternativo significava jamais conquistar uma vaga. Porém, hoje, o mercado de trabalho está mais flexível com relação a isso. Não podemos negar que o preconceito sobre o uso de tatuagem ele tem diminuído muito. Algumas são aceitas, mas o tradicionalismo ele existe. E pessoas que têm a quantidade maior de tatuagens, elas podem ser notadas com olhar desconfiado. Tatuagens, piercings e cabelo colorido não devem ser um impedimento para conseguir um trabalho. Já há estudos que mostram que a tatuagem em determinadas empresas pode ser uma vantagem competitiva. Hoje, existem mais jovens com esses estilos tomando cargos em grandes empresas. Se você acompanha o Comunica Mais, já sabe que estamos trazendo informações sobre diversos setores que sofreram com a pandemia do coronavírus. Dentro de todo o impacto social, econômico, cultural e político que a Covid-19 causou no mundo desde o ano passado, o trabalho dos músicos independentes também sofreu uma terrível variação. Acompanhe na reportagem de Letícia Mascarenhas. Ficou sem show nos barzinhos, os alunos pararam as aulas, não tem mais gravações para fazer, e aí, como ficou? Diante de todas as dificuldades enfrentadas pela população com a chegada do novo coronavírus, o trabalho com a música não foi diferente. De acordo com a UBC, a União Brasileira dos Compositores, 86% dos profissionais da música tiveram perdas na pandemia. Talvez você tenha acompanhado por aí as lives que aconteciam e ainda acontecem com grandes artistas, movimentando muito o pessoal. Porém, a situação com os pequenos músicos autônomos é completamente diferente. Muitos shows caíram, foram cancelados e os que ficaram tiveram cachês reduzidos. Conheço colegas de profissão, amigos músicos, assim, que tiveram que, infelizmente, procurar uma forma de renda em outras atividades para sobreviver. Em uma pesquisa realizada pela UBC, 30% dos trabalhadores do setor musical perderam toda a sua renda com a paralisação devido à pandemia. É o caso do João Leonardo, que vive da música desde 2015 e tem passado por grandes dificuldades com relação ao seu trabalho. Toda a minha renda, ela vinha da música, né? Dando aulas, tocando em bares, eventos, casamentos. Foi bem difícil, não tinha de onde tirar renda para pagar as contas da minha casa. Aí, depois de quase 10 meses, foi voltando as coisas, eu consegui ir voltando a trabalhar aos poucos. João, que mora em Londrina, no Paraná, há 6 anos para trabalhar e estudar, teve de voltar para a cidade da sua família devido à falta de trabalho. Em março do ano passado eu voltei a morar com a minha família em outra cidade. E aí só quando teve a oportunidade de voltar a tocar que eu voltei para Londrina. E além disso, a área de evento também ficou completamente estagnada. Casamentos adiados, festas canceladas, os músicos que já tinham essas datas marcadas também tiveram as suas perdas. Nós tínhamos uma expectativa maravilhosa no final de 2019, uma agenda em 2020 lotada de eventos. Então, meados de março foi quando tudo parou e nós tivemos que nos readaptar, radicalmente a tudo isso. A expectativa é que com o avanço da vacinação, a vida retome o mais breve possível, e isso para todo mundo, Mas devemos aguardar esse momento com confiança. Mas temos aí a esperança de que logo estaremos de volta na ativa, fazendo aquilo que a gente mais gosta. Vamos agora ao noticiário internacional. O governo de Dubai está utilizando drones para fazer chuva. Interessante, não é? Confira agora no Comunica Mundo. E começamos o Comunica Mundo de hoje com notícias de Dubai. Sabe aquele ditado, na dúvida improvise e faça você mesmo?
Pois bem, o governo dos Emirados Árabes Unidos provocaram a própria chuva na capital do país, que tem registrado um calor histórico. Na semana passada, as temperaturas máximas variaram entre os 45 e os 50 graus. Utilizando drones, a nação do Oriente Médio carregou as nuvens com cargas elétricas, assim provocando as chuvas. 4 objetos voadores foram utilizados e todos têm autonomia para voar durante 40 minutos. Indo para a Inglaterra, a tradicional troca de guardas no Palácio Real voltou a acontecer agora na última semana. A cerimônia, que costuma atrair diversos turistas, retomou após mais de um ano suspensa devido à pandemia da Covid-19. O retorno desse evento no Castelo de Windsor marca também as novas normas de segurança em relação à pandemia no país. Por lá, o uso de máscaras não é mais obrigatório em locais ao ar livre. Muito legal, não é mesmo? E fechando o Comunicamundo, o gorila George, de 13 anos, está passando por uma grande mudança de vida. O doce gigante, como é conhecido, foi levado para uma reserva natural na República do Congo, após passar toda a sua vida em um zoológico lá no Reino Unido. Em sua nova casa, o animal está passando por um processo de adaptação à vida na natureza. George está contando com a ajuda de 2 gorilas mais jovens, porém nascidos no meio selvagem. E nós voltamos agora no estúdio com a Bárbara Possietti. Legal, William. Essa informação sobre a Guarda da Inglaterra, que cuida dos castelos e das residências desde 1660, eu realmente não tinha ideia. É muito tempo, né? Eu também não tinha, mas o que eu mais gostei mesmo foi dos drones que fazem chover. Inclusive, estamos precisando aqui no Brasil. E você aí de casa, o que você achou mais interessante? Conta pra gente nas nossas redes sociais. Enquanto isso, vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem as informações das Olimpíadas de Tóquio. Não saia daí, voltamos já. Mais 2, meu chapa. Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. E estamos de volta com o Comunica Mais. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pelo canal 15 da NET ou pelas nossas redes sociais. Lembrando que a sua participação é muito importante. Você pode contar pra gente o que está achando do programa ou dar a sua sugestão de reportagem através do nosso WhatsApp 41 998 97 6423. 41 998 97 6423. E olha só, você aí de casa já ouviu falar em pirâmide financeira? Uma prática ilegal que faz milhares de vítimas todos os anos. Um esquema que surgiu nos Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo.
E atualmente alguns projetos de lei já visam aumentar a pena para quem comete esta fraude. O William preparou um material super legal sobre os riscos dessa empreitada. Um esquema de ganhar dinheiro que surgiu em 1920 nos Estados Unidos e que rapidamente se popularizou pelo mundo. A pirâmide financeira é um dos golpes mais comuns e, de acordo com uma pesquisa feita neste ano pelo Sebrae, 11% dos brasileiros já foram vítimas de algum tipo de investimento fraudulento. A palavra pirâmide vem justamente do formato em que o modelo é desenhado. Começa com um vendedor no topo, que convida um grupo de membros para o degrau abaixo. No seriado Todo Mundo Odeia o Chris, há um episódio que mostra um pouco de como funciona esse esquema. O da venda dos cosméticos Ivone é a atitude. Quando eu comecei a vender Ivone, eu era como muitas de vocês. Atualmente, o golpe está sendo apresentado como marketing multinível. O esquema da pirâmide financeira não é nada sustentável, pois cada vez novos membros entram, até que esse número se torne tão absurdo que o esquema acaba quebrando. Pode ou não haver a venda de produtos, e as informações são sempre rasas e confusas. Por isso, é preciso ter cuidado ao entrar em um negócio. O advogado penal Leonardo Mestre explica quais são os alvos dos estelionatários. Cada pirâmide financeira utiliza uma roupagem própria. Existem alguns fatores que são comuns em todas as pirâmides financeiras. Ou alguma oferta a mais caso você indique para alguma pessoa ou capte um novo participante para essa pirâmide. No Congresso Nacional, novas leis estão tramitando para que as penas sejam aumentadas para quem comete esse tipo de crime. A atual norma prevê a multa de R$2.000 a R$50.000 ou a prisão de 2 a 6 anos. Você que quer investir e está com medo de cair em um golpe, anote essas dicas que vão evitar que você entre em um esquema duvidoso. Primeiro deles, uma pirâmide financeira sempre vai lhe oferecer um lucro exorbitante e um risco praticamente zero de perda. Em segundo lugar, você sempre terá alguma renda extra ou alguma oferta a mais caso você indique para alguma pessoa ou capte um novo participante para essa pirâmide. E por último, quanto à constituição do negócio, a empresa, os sócios, os proprietários, sempre costuma ser algo muito nebuloso, algo que não é muito bem explicado. Você não sabe quem realmente é o sócio, quais são os sócios, aonde é a sede da empresa, como funciona. Cuide de seu dinheiro. Ao ver práticas como essa, denuncie. Digital influencers, creators ou criadores de conteúdo. Ser um influenciador digital está virando a profissão dos sonhos de muitos jovens. E é isso que a Larissa Ogata explica pra gente. Eles estão presentes na vida de todo mundo, influenciando comportamentos, estilos de vida e hábitos de consumo. Geralmente possuem um nicho e, através da identificação, se conectam com o público. No entanto, até se tornar uma web celebridade, existe um processo de aprendizado e desafios. Processo esse que a Letícia está passando desde abril de 2020, quando decidiu usar as redes sociais para empoderar mulheres. O maior desafio é conseguir apoio e engajamento, porque como eu sou iniciante, o Instagram ele flopa muito os meus conteúdos, não divulga, não alcança tantas pessoas. Então é um dos maiores desafios, conseguir apoio. Para auxiliar em meio a tantas dificuldades e ajudar nessa jornada, um caminho que tem sido procurado é a assessoria. A Sinfluence realiza esse trabalho. Quem comenta conosco é Alisson Luigi, CEO e cofundador da empresa. Para mim, a profissão de influenciador digital é uma das grandes profissões do futuro e tem se tornado ainda mais forte com a grande competitividade do mercado de trabalho em geral. O influenciador digital é responsável por apresentar para o seu público uma determinada marca, fazendo com que mais pessoas conheçam e se tornem possíveis clientes da mesma. Ao mesmo tempo que teve um grande crescimento nos últimos anos, tem muitas pessoas sem o conhecimento suficiente para o mercado de trabalho. Não sei se esse é o seu sonho, mas se for, fique bem atento às dicas de quem entende do assunto. Primeiro de tudo, você precisa ter um nicho muito bem definido. Um nicho é o assunto que você vai abordar em suas redes sociais. O segundo passo é você ter uma produção de conteúdos de qualidade. As pessoas precisam se interessar pelos conteúdos que você está produzindo. Terceiro passo, entra a sociabilidade, o quão social você é com outras pessoas e também já engloba a confiança e a responsabilidade que você vai ter com o seu público e com as futuras parcerias
ou trabalhos que você irá fechar. Anotou todas as dicas? Não? Não tem problema. É só acessar o portal C+, que tem uma matéria sobre isso te esperando lá. Legal, né, Bárbara? Você que tem esse rostinho bonito, esse cabelo bonito, já pensou em ser uma digital influencer? Olha, eu posso até ter pensado, mas passou longe. Porque o pessoal não sabe, mas dá muito trabalho. É pré-produção, pós, não é pra mim. É, realmente. E olha só, vamos continuando aqui o Comunica Mais, e agora para falar sobre rock, dando continuidade à nossa série especial do mês que comemorado esse gênero musical. Hoje você acompanha o último episódio que vai falar sobre os subgêneros que surgiram ao longo dos anos. Sem dúvidas, o rock conquistou o mundo. O estilo revolucionou a cultura e o comportamento com sua linguagem e sua moda ao redor do planeta. E isso até hoje. Se você acompanhou a série até aqui, é possível que já tenha percebido como o rock é responsável por influenciar inúmeros gêneros. Em seus quase 70 anos de existência, o gênero é constantemente reinventado e permanece vivo de geração em geração. Em sua origem, é certo dizer que o rock bebeu da fonte da música negra para se firmar como um gênero musical. Após décadas de existência, e entre as ramificações do gênero, é possível identificar quase 20 subgêneros que criaram forma para novas bandas surgirem. O rock alternativo foi desenvolvido no início da década de 90 nos Estados Unidos. A vertente combina elementos de vários estilos. Entre as mais utilizadas estão o thrash metal, o groove metal, o hip hop e até a música industrial. Ao combinar riffs agressivos com estruturas pop e influências a partir de uma variedade de gêneros dentro e fora do rock, identificamos uma cena para o desenvolvimento de novos formatos, como Linkin Park, System of a Down e Core. Mesmo com todas suas variações, uma coisa é certa: o rock veio para mudar o estilo de vida de muita gente. Quando surgiu, o estilo veio com um sonho, uma imagem diferente de tudo que havia ocorrido na história. E isso a gente guarda gerações como um símbolo de um movimento que chamou a atenção do mundo e continuará vivaço por muito tempo. Como o Lucas disse na reportagem, o rock veio para mudar a vida de muitas pessoas. E ainda falando deste universo cultural, agora temos dicas de filmes para você assistir com Letícia Mascarenhas. Patolino, LeBron James, você já sabe do que a gente está falando, né? Space Jam, um novo legado. O filme estreou no último dia 15 e está sendo um sucesso nas bilheterias. O lançamento ultrapassou as vendas até mesmo de Viúva Negra, que caiu para o segundo lugar dos filmes mais vistos nos últimos dias. LeBron James até comemorou em suas redes sociais esse sucesso que foi mais do que esperado. Eu não sei se vocês sabem, mas esse é o segundo filme Space Jam. O primeiro foi lançado lá em 1996, onde tivemos nada mais nada menos que Michael Jordan como protagonista. E tanto o primeiro quanto o segundo filme estão disponíveis nas plataformas do HBO Max. A trama de Space Jam, um novo legado, segue a mesma fórmula do primeiro filme. Mas é claro que dessa vez temos um maior destaque aí nos efeitos visuais, enfim. Além de um novo vilão dentro dessa aventura tecnológica que é a inteligência artificial interpretada por Don Cheadle. Nessa história aí de inteligência artificial, ela sequestra o filho de LeBron James e o aprisiona em um universo digital. E para resolver esse problema, o astro do basquete precisa ir para as quadras ao lado dos Looney Tunes. Eu não perderia. Legal, né, gente? Olha só, vou contar um segredinho aqui pra vocês. Nosso diretor-geral do portal e do grupo, o Sérgio Júnior, finge ser o Patolino nas horas vagas.
E olha só, vamos falar de esporte agora aqui no Comunica Mais. Na última semana começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio. Cada edição do maior evento multiesportivo do mundo tem um mascote. E quem explica isso melhor para nós é a Larissa Ogata no nosso segundo Minuto C+. Olá, as Olimpíadas estão começando e você sabia que cada edição tem o seu mascote? Tudo começou nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, quando um cachorro chamado Aldi representou o evento. A partir daí se tornou tradição. Nos anos seguintes, figuras emblemáticas marcaram presença, como em 1976 o castor Mickey e 1980 o urso Misha. Mais recentemente, em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, 5 mascotes foram criados, sendo um para cada elemento. Em 2016, na nossa casa, foi a vez de Vinícius, mascote dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que simbolizava diversos aspectos do Brasil. Nesse ano temos uma novidade, mascotes robôs, que são o Maraitoa para os Jogos Olímpicos e o Soyeite para os Paralímpicos, cada um com a sua cor e superpoder. No QR Code que está aparecendo na sua tela, você pode acessar a matéria completa e conferir todos os mascotes, ou através do nosso site www.portalcmais.com.br. É muito fofo, né, gente? Eu particularmente adoro os mascotes, amo esse clima olímpico. E agora a gente vai receber o nosso editor do C+ Esportes para comentar sobre a Olimpíada. Olá, Eduardo Demetérico, seja bem-vindo. Quanto tempo? Andou sumido, né? Mas voltou aqui. Dudu, a gente teve uma cerimônia um pouco mais minimalista devido à pandemia da Covid-19. Mas o Brasil chamou a atenção mesmo, foi pelo traje, não é mesmo? Olá, Will. Olá, Bárbara. Tudo bem com vocês? É um prazer para mim enorme estar aqui novamente. Com relação ao Brasil, muito se esperava que a delegação entrasse com maior número, mas foram pouquíssimas pessoas que entraram. Mas o que chamou realmente a atenção, como você já falou, foram os porta-bandeiras Bruninho e Kathleen Quadros. Eles chegaram a entrar com bermudinha, chinelinha havaiana e camisa florida, típico brasileiro, com direito ao sambinha no final. Com relação à abertura das Olimpíadas, muito se esperava dos japoneses, pelo fato de eles terem muita tecnologia, esperava-se muito disso. Eles tinham todo um planejamento antes da pandemia, mas devido ao Covid, muito teve que ser abortada a missão por conta do número de pessoas, então precisou ser um pouco mais direto e de forma mais simples, porém bonita. A Olimpíada conseguiu emocionar grande parte das pessoas que assistiram, puderam acompanhar a cerimônia, com direito a música, performances dos japoneses, danças, tudo isso foi um contexto geral que emocionou o público que estava acompanhando. Sem dúvida, Edu, foi emocionante mesmo. E agora que começou oficialmente, o que você tem para contar para a gente? O que o Brasil leva? Quais são as expectativas? A expectativa dos brasileiros ela não é tão enorme assim como é nos Jogos Pan-Americanos, onde o Brasil fatura muitas medalhas, né? Nas Olimpíadas é um pouco mais complicado. Mas a gente tem grandes esperanças, tem o Gabriel Medina no surf, o vôlei de quadra e o vôlei de praia sempre chamam bastante atenção. Tem o Brasil no futebol masculino vai em busca do bicampeonato, né? Venceu em 2016, o futebol feminino também tenta uma medalha. Isaquias Queiroz, que conseguiu 3 medalhas nas Olimpíadas do Rio em 2016, briga por medalha mais uma vez. Judô sempre ganha, vem forte, mas assim, gostaria de dar um destaque aqui. Fiquei sabendo que a Bárbara ela é entusiasta do handebol. Queria saber, Bárbara, na sua opinião, como vai ser o handebol, tanto feminino quanto masculino, nas Olimpíadas? Olha, Edu, o handebol é uma das modalidades, eu acho que mais equilibradas, viu? Então é difícil a gente falar. O nosso handebol masculino, ele ainda precisa subir um degrau para poder bater de frente com os gigantes europeus. Mas no feminino isso já é diferente. E a medalha, que antes era um sonho, hoje já pode ser uma realidade. Então vamos ficar de olho aí no handebol feminino, que as esperanças são boas. Tá certo, concordo com você, Bárbara. Além disso, a gente tem possíveis medalhistas no tênis também. Esperar essas 3 semanas passarem daqui para frente, torcer para que os nossos brasileiros consigam voltar com o máximo de medalhas possível, para que a gente consiga cada vez mais aumentar o nosso patamar e subir ali, conseguir bater de frente com os japoneses, chineses, os Estados Unidos também sempre vem muito forte. Então agora, a partir de agora a gente faz a cobertura aqui para vocês
e torcer para os brasileiros, que é o melhor que a gente pode fazer. Exatamente, Edu. Muito obrigado pelas suas informações. Vamos torcer sim para o Brasil e também para os outros times, outras delegações que a gente tem um apreço maior. Bárbara, vamos encerrando por aqui, né? Agradecemos a sua audiência de casa, pessoal. É isso mesmo, até a próxima. Tchau.